Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém. Quero também abraçar você que participa conosco através da live. Que Deus possa cobrir a sua vida de graça, de poder e de misericórdia. Possa falar também ao seu coração, ao nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Semeando a esperança. O tema deste mês é sobre a esperança e nesta noite nós vamos falar sobre semear a esperança. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7. 1 Pedro 1, 3 a 7. O texto diz assim para nós, versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai amado, nós te damos graças por cada momento, ó Deus, que o Senhor já nos deu, ó Pai, nesta noite, na tua casa, diante da tua palavra, pelo louvor, pela adoração ao Senhor. E agora, ó Pai, nós estamos diante da palavra do Senhor e cremos que o Senhor quer falar ao nosso coração por esta palavra. Por isso nós queremos pedir ao Senhor que limpa o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos, ó Deus, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. E que o Teu Espírito, ó Deus, que habita em nós, possa nos fortalecer e capacitar para aplicarmos a Tua palavra nas nossas vidas, para que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado. Fala conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Semeando a esperança. Quando a gente fala em semear, vem um ditado popular muito conhecido na nossa mente. Quem semeia vento, colhe o quê? Tempestade. Esse é um ditado popular conhecido, nós não vamos entrar no detalhe do significado do ditado, mas aqui está dizendo que aquele que semeia alguma coisa vai colher uma outra coisa. Nós colhemos aquilo que semeamos. O agricultor não colhe algo diferente daquilo que ele planta, daquilo que ele semeia. Nós colhemos aquilo que semeamos. Mas a pergunta para nós nesta noite é: nós sabemos o que estamos semeando? Nós sabemos aquilo que vamos de fato colher? E só podemos saber aquilo que vamos de fato colher se nós soubermos aquilo que estamos semeando. Uma outra coisa que nós precisamos pensar com respeito à questão de semear e colher é: onde é que nós vamos semear? Nós sabemos o que semear e nós sabemos onde semear. E uma terceira coisa também que nós precisamos saber e aprender é como fazer a semeadura. Como é que nós vamos semear? Se você lembrar bem, o Senhor Jesus Cristo um dia contando uma parábola para os seus discípulos, ele disse que certo homem saiu a semear. E ele foi semeando pelo caminho em todos os lugares, e cada lugar deu um resultado diferente. Então, primeiro nós precisamos saber e aprender o que semear, onde semear e como semear. Não sei se todos, mas acredito que a maioria sabe que alguns grãos
eles são exatamente iguais, as sementes são exatamente iguais aos grãos que são produzidos. Quando você vai plantar feijão, por exemplo, o grão que você planta é exatamente o grão que você, igual ao grão que você colhe, é um grão de feijão que você põe na terra. O milho também, da mesma forma, muito embora o fruto ele apareça, né, de uma forma diferente, mas o grão produzido é exatamente igual àquele que se plantou. Porém, existem alguns outros produtos, algumas outras produções que os grãos, a semente, não tem nada a ver com aquilo que você colhe. O que, por exemplo? Quando você planta uma fruta, e você planta essa fruta da semente, um abacate, por exemplo, o caroço, que é a semente do abacate, ele é diferente do fruto. Quando você planta um legume ou uma verdura, você pega, por exemplo, a semente do alface, não tem nada a ver com o alface que você colhe. Então nós temos duas condições diferentes na semeadura. O grão ou a semente que é conhecida, e ao se olhar para essa semente, você já sabe o que você vai colher. Mas existem algumas sementes, alguns grãos, que se você não tiver o conhecimento adequado, ou se não tiver sido escrito no rótulo daquela semente, essa semente é uma semente de agrião, essa semente é uma semente de alface, você não vai conseguir saber o que você está plantando e o que você vai colher. Então, a primeira coisa que nós precisamos sabermos é realmente o que nós estamos plantando, para então nós sabermos aquilo que nós iremos colher. O que é semear? A palavra semear quer dizer o ato de lançar a semente na terra para que possa germinar, mas ela quer dizer também divulgar ou propagar alguma coisa. Então, no caso para nós, o que é que nós estamos querendo semear? O que nós estamos querendo plantar? Esperança. E nesse caso, é divulgar, é propagar a esperança. Quando nós semeamos contendas, o que nós podemos colher? Se você semeia contenda, vai se colher guerras. Se você semeia intriga, você vai colher dissoluções, separações. E assim por diante. Não adianta eu querer colher milho se eu plantar feijão. Não adianta eu querer feijão se eu plantar arroz. Não adianta eu querer colher limão se eu plantar jabuticaba. É preciso eu plantar ou semear aquilo exatamente que eu quero colher. Se nós semearmos incerteza, nós vamos colher desespero. Mas se nós semearmos a esperança, nós vamos colher a paz. Dentro disso, então, irmãos, nós precisamos entender primeiro o que é a esperança. Algumas quarta-feiras atrás eu estive trazendo um estudo sobre a questão da esperança, e nós aprendemos que esperança é algo que eu aguardo de alcançar, mas que eu tenho certeza que eu vou alcançar. Contrário de expectativa, porque a expectativa é algo que eu almejo alcançar, eu quero alcançar, mas que ainda não existe uma certeza de que eu hei de alcançar. Mas a esperança não. A esperança é algo que certamente vai acontecer. E nos últimos dias que nós vivemos, na nossa caminhada, na nossa jornada de vida, quantas das vezes nós temos expectativas de alcançarmos algo que nós não alcançamos? E quantas das vezes nós também temos a esperança de alcançarmos algo que certamente nós sabemos que vai acontecer? As pessoas estão desesperadas, porque não existe certeza de nada neste mundo. Mas a palavra de Deus traz para nós algo que traz paz ao nosso coração
que é a esperança verdadeira, a esperança da vida, a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Então, irmãos, dentro disso nós precisamos aprender que nós precisamos saber o que semear. E se nós queremos colher paz, nós queremos trazer paz ao coração daqueles que estão à nossa volta, a semente que nós temos para semear é a semente da esperança. E que semente é essa? O que é que nós podemos dizer com respeito à questão da esperança? A palavra de Deus afirma para nós, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, abra aí se você puder. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, escrevendo a Timóteo nessa carta, ele diz assim no primeiro versículo do primeiro capítulo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Se a semente que nós precisamos semear em tempos difíceis, em tempos de problemas, de dificuldade, de desespero, em meio aos povos, às pessoas, aqueles que estão à nossa volta. E se nós entendemos que a semente que nós precisamos plantar para trazer paz ao coração das pessoas e ao nosso coração é a esperança, nós precisamos entender que essa esperança é Jesus Cristo, nosso Salvador. E como é que nós vamos então semear essa esperança no coração das pessoas? Através da palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus fala para nós que o Senhor Jesus Cristo é a palavra. Quando nós vamos para João capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus para nós diz que Ele é o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo aqui é a palavra. Então o que é que nós temos que semear, entendendo que Cristo é a esperança, é semear a palavra de Deus. É levar as pessoas, é divulgar, é propagar as pessoas a palavra de Deus, é levar a esperança através daquele que pode de fato nos dar a esperança, porque Paulo diz que Cristo é a nossa esperança. E a esperança de quê? Esperança da vida eterna, esperança da solução de todos os problemas, esperança da solução de todas as dificuldades. A questão é que, se eu quero colher feijão, eu preciso plantar feijão. E aí é fácil de identificar o grão de feijão. É só você pegar um feijão, né, e colocar o feijão na terra. Mas existe um detalhe importante. O produtor, quando ele produz e faz a sua colheita do grão, ele vai selecionar os melhores grãos daquela colheita e separá-los para que possa ser a sua própria próxima semeadura. Então ele precisa entender e conhecer daquilo que ele está fazendo. Ele precisa conhecer o grão para que possa selecionar aqueles que são melhores. Assim, da mesma forma, quando nós pensamos em semear a esperança, e essa esperança ela é semeada através da palavra de Deus, nós precisamos primeiro conhecer a semente. Nós precisamos ter, de fato, um conhecimento e fazer uma seleção preciosa da semente. E aí ele separa essa semente, ele guarda essa semente, esse grão com muito cuidado, né, para que na próxima semeadura ele possa semear e colher também grãos de qualidade. Então, se nós queremos semear a palavra e semear a palavra com qualidade, a primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer essa seleção. É conhecer esse grão, é ter um conhecimento profundo da palavra de Deus para que possamos então semear com segurança,
sabendo que a semeadura irá produzir aquilo que se espera que se produz. Às vezes nós passando, né, pelas plantações aí nas estradas afora, nós vemos algumas plantações que a produção, feijão, do milho ou do arroz, ela tem uma variação no meio da produção. Alguns crescem mais, outros crescem menos, uns dão as espigas maiores, outros dão as espigas menores. O feijão fica uns meio amarelado, outros, né, dão as folhas viçosas. Existe uma diferença naquela plantação, mas quando passa em algum lugar que você olha uma plantação de milho, por exemplo, e você vê todos os pés de milho na mesma altura, todos com a mesma robustez, todos com o mesmo viçosos, você percebe que ali houve uma separação adequada da semente, houve um conhecimento profundo da semente em que deveria ser plantado. Então, se nós queremos semear esperança no coração daqueles que estão à nossa volta, nós precisamos primeiro saber que a esperança é o Senhor Jesus Cristo, e nós o semeamos através da pregação da sua palavra. Então, nós precisamos conhecer essa semente. Primeiro nós precisamos conhecer essa semente. Primeiro nós precisamos ter a posse dessa esperança. Nós não podemos semear e plantar a esperança se nós não a tivermos primeiro no nosso próprio coração. Se nós não tivermos a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós também não podemos semear a esperança. E o que nós, às vezes, vamos semear sem ter o conhecimento devido da semente, em vez de esperança, nós poderemos estar semeando desespero. E onde semear? Mateus capítulo 18, versículo 19, 20, né? O Senhor, capítulo 28, irmãos, Mateus 28, versículo 29, 20, o Senhor Jesus Cristo, ele reúne os seus discípulos, né? E ele então vai dar a ordem. Só confirmar se eu não anotei errado, é 28, isso, 19 e 20, eu anotei errado aqui, mas na cabeça estava certo. Mateus 28, 19 e 20, o Senhor Jesus Cristo chama os seus discípulos e então ele vai dar a ordem de onde é que deve ser feito a semeadura da esperança. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado vai ter a esperança. Quem não crer vai estar em desespero. Quem crer vai ser salvo, quem não crer está condenado. Onde é que nós devemos semear? Qual é o campo que nós devemos semear a esperança? Visto que à nossa volta as pessoas estão desesperadas, visto que à nossa volta não existe paz no coração das pessoas por causa das lutas e das dificuldades que enfrentam. Assim como nós também enfrentamos, e o texto da palavra de Deus que nós lemos em 1 Pedro, né, o nosso irmão escrevendo lá a sua carta, ele diz que, muito embora nós tenhamos ou sejamos contristados por várias provações, por lutas, por dificuldades, mas nós temos a esperança. Jesus Cristo que é a nossa esperança, mas as pessoas que estão à nossa volta, ainda não foi semeado nos seus corações essa semente que produz a esperança, que produz a paz no seu coração. Então o campo está ao nosso redor. Em todo lugar que nós estivermos, nós precisamos semear a esperança. Se nós temos essa semente, nós temos posse dela, nós temos o conhecimento, se nós a separamos, se nós a selecionamos, então nós vamos olhar à nossa volta, e à nossa volta está o campo em que nós podemos lançar essa semente, que nós podemos fazer o lançamento da semente para que haja a produção da esperança. E isso é feito como? Como semear? Além de nós conhecermos a semente, além de nós sabermos onde nós devemos lançar essa semente, para semear essa semente, o agricultor primeiro ele prepara a terra. Aquele lavrador
da parábola do Senhor Jesus que saiu a semear, ele foi lançando a semente pelos lugares por onde ele passava sem haver uma preparação adequada do solo. E ali então o Senhor Jesus Cristo vai dizer que no lugar onde havia pedra, onde havia espinhos, onde as pessoas pisavam, a semente não pôde produzir adequadamente, porque não houve uma preparação adequada do solo. Mas o agricultor que tem o conhecimento, ele sabe como preparar a terra, ele sabe qual que é o adubo necessário, o controle necessário do pH daquela terra, ele sabe o tempo certo de fazer o lançamento dessa semente, se essa semente precisa ser lançado na época da chuva ou se é na época da seca, quanto tempo antes de que venha a chuva que a semente precisa ser colocada no solo. É preciso saber o terreno, é preciso preparar o lugar, é preciso às vezes investir em preparação do solo, para que quando a semente for lançada, ela possa produzir aquilo que se espera que ela produza. Que muitas das vezes a semente ela é lançada no solo e vem as aves e come. Às vezes é lançada no solo e não vem a chuva no tempo adequado para que ela possa germinar e produzir, e ela morre dentro do solo. Então nós precisamos ter conhecimento dessa semente. Nós precisamos saber que o campo está à nossa volta. E nós precisamos saber então que precisamos preparar esse terreno para lançarmos a semente e ela possa produzir a esperança. Nós semeamos, irmãos, através da pregação da palavra. A preparação desse solo, ela é feita tanto quanto com a pregação da palavra, mas ela é feita também através, ou com o testemunho que nós damos aonde nós estamos. Ora em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2 ao versículo 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 ao 7. A preparação do coração para receber a palavra de Deus. A preparação daquele que precisa que seja plantado nele a esperança da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus, que é a semente que nós precisamos semear. A preparação desse terreno, ela é feita através da pregação da palavra, e ela é feita através do testemunho que nós damos, de termos essa esperança em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Não adianta apenas saber qual é a semente. Não adianta apenas selecionar essa semente, prepará-la e separá-la para poder lançá-la na terra. É preciso saber aonde lançar essa semente. Mas é preciso também fazer o preparo adequado do terreno para que essa semente possa produzir. Se nós queremos que haja esperança no coração daqueles que estão desesperados, o que nós podemos semear no coração dessas pessoas é a palavra de Deus, que afirma para nós que para nós existe a esperança.
A esperança de que um dia todas as nossas lutas e as nossas tribulações, e Pedro está dizendo lá que é por um breve momento nós tenhamos que passar por essas lutas, por essas tribulações, porque elas vão cessar naquele dia em que o Senhor Jesus Cristo se manifestar para poder buscar a sua igreja e levar para morar com Ele na glória eterna. Essa é o fruto, esse é o fruto, a esperança da vida eterna, a esperança da salvação em Cristo Jesus, e nós conhecemos essa semente. Nós sabemos que precisa ser lançada no coração daqueles que estão desesperados, que não têm paz, que não têm certeza de estar livre das lutas e das tribulações um dia. Agora nós precisamos preparar. Assim como Paulo diz que os tessalonicenses, eles receberam a palavra, mas receberam também o testemunho, a convicção da esperança. E agora eles se tornaram um modelo para todos os que estão à sua volta. Por quê? Porque não somente eles tinham o conhecimento, mas eles testemunhavam. Eles davam testemunho de que realmente havia esperança nos seus corações. E isso era feito através da fé. Paulo diz aqui que a fé deles era uma fé operosa, era uma fé que era colocada em prática. E nós precisamos viver, porque a nossa esperança ela é implantada no nosso coração pela fé. Porque se fosse algo que nós estivéssemos vendo, não era esperança. Porque a esperança não é algo que se vê, mas é algo que você ainda quer alcançar. Então, os tessalonicenses, eles tinham uma fé operosa. E essa preparação do terreno é feita através de estarmos colocando em prática a nossa fé. A nossa fé é que vai fortalecer a nossa esperança e vai testemunhar para os outros que nós temos essa esperança. Que nós temos a semente boa, a semente que vai produzir o bom fruto, que vai produzir no coração daquele que ouve essa palavra e aceita a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala aqui também aos tessalonicenses que eles tinham um amor abnegado. Eles tinham um amor que não esperava nada em troca. Eles se doavam para aqueles que estavam à sua volta. Eram desprendidos das coisas materiais. E se tinha alguém necessitado, eles iam lá para ajudá-lo. Isso é preparar o terreno para que a semente plantada possa produzir abundantemente de forma esperada. E por último aqui ele fala que eles tinham uma esperança firme. Eles tinham convicção da sua vida eterna em Cristo Jesus. E se nós não tivermos essa convicção, na verdade, nós não temos uma semente boa para produzir um bom fruto. Então nós precisamos ter essas coisas no nosso coração, para que então nós possamos pregar a palavra, essa semente sendo lançada nos corações daqueles que estão desesperados, ela possa vir a produzir e produzir bom fruto. A palavra de Deus fala para nós que o lavrador, ele prepara a terra, ele lança a semente e agora então ele espera a chuva. Ele espera a chuva para que então a semente possa germinar. E essa chuva vem de onde? Ela vem de Deus. O nosso trabalho, assim como Paulo diz também, né, que foi um que pregou, né, o outro que acompanhou, mas o crescimento ele vem de Deus. O nosso trabalho, irmãos, é lançarmos a semente, é termos o conhecimento dela, é conhecermos essa semente, é separar essa semente, é preparar essa semente, é conhecer o solo, preparar o solo e lançar essa semente. E agora Deus vai fazer brotar e produzir no coração daquele em que a semente é lançada a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é que nós temos semeado? Por onde nós passamos, o que é que nós temos plantado no coração das pessoas que estão à nossa volta? Nós temos feito com que o desespero que exista nos corações das pessoas, ele aumente? Ou nós temos semeado esperança no coração daqueles que estão desesperados?
O trabalho foi dado para cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo disse que era para nós irmos e lançar a semente. Agora depende de mim, depende de você, preparar bem essa semente, preparar bem o solo e fazermos a semeadura, para que Deus possa fazer produzir do coração daqueles em que a semente é lançada a esperança, a paz que só o Senhor Jesus pode dar. Tenha essa semente no seu celeiro. Tenha ela guardada e separada para o tempo certo, para a hora certa de ser lançada no coração daqueles que estão à volta. Tudo existe o tempo. Tudo existe a hora determinada. E se nós estivermos preparados, nós vamos poder fazer o lançamento da semente. Se o agricultor não separa a semente, não deixa ela cuidada e guardada de forma adequada, na hora que chega a época do plantio e ele não tiver a semente, ele perde aquela produção. Então nós precisamos nos preparar, precisamos ter essa semente pronta, preparar o solo à nossa volta, no tempo certo, na época certa, fazermos o lançamento, para produzir essa esperança no coração daqueles que estão à nossa volta. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar-nos e completar no nosso coração esta palavra. Amém.